Bem-vindos ao Esperança Cast, o seu podcast da Esperança FM, aqui no canal do YouTube, o Esperança Play. Toda terça-feira, 6h, nós estamos por aqui, trazendo informação para você sobre saúde, bem-estar, espiritualidade, sobre transformação, histórias de vida, enfim, onde nós falamos sobre temas que realmente importam para o nosso bem-estar e para o futuro das nossas comunidades. Eu sou Alex Jamber e hoje nós estamos com o Dr. Eliton Assis, médico da família e comunidade, que vai compartilhar conosco a importância desse segmento para a sociedade e como o seu trabalho tem transformado a vida das pessoas. Fique com a gente, ao longo do episódio nós vamos entender como a medicina de comunidade é essencial para um futuro mais saudável, né? E também equilibrado para todos nós. Mas antes de começarmos, eu tenho uma super dica para você. Agora é o momento de dar aquele passo importante para o nosso futuro, não é verdade? Porque chegou a hora de você gerar sua própria energia. E a Solar Pool está aqui em Novo Horizonte para te ajudar a transformar esse seu sonho em realidade. Sabe por quê? Na Solar Pool você tem financiamento facilitado, excelência em todos os processos e o melhor custo-benefício da região. A Solar Pool é a escolha certa para quem quer investir na energia solar de forma segura e também de forma inteligente. E o melhor de tudo, você pode fazer um orçamento sem compromisso para sua casa, para sua empresa, ou então aí para sua chácara, né, para sua fazenda, para o seu sítio também. Entre em contato agora mesmo, durante todo o podcast. O telefone vai estar aqui com a gente nos caracteres, o site também, para você entrar e, é claro, obter mais informações. Se preferir, Avenida Coronel Junqueira, número 785, no centro aqui em Novo Horizonte, bem em frente à Santa Casa, ali a maternidade, aqui na cidade de Novo Horizonte. Se preferir, vai lá no site. E, é claro, tem também o WhatsApp, 17 é o nosso DDD, 99606-1932. Solar Pool, compartilhando energia e cuidando do futuro de todos nós. Dr. Eliton Assis, seja bem-vindo ao nosso Esperança Cast. Olá, boa noite. Alex, queria te agradecer, tá? Agradecer aqui a Esperança pelo convite, né? Para a gente estar falando hoje um pouquinho de medicina de família e comunidade. Queria também mandar um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo, né? Em casa. Já pedi desde já para se inscrever no canal, curtir, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa especialidade, que apesar de contar com tão poucos profissionais na área, ela é de extrema importância para a vida das pessoas, para a promoção na saúde, né, e prevenção, e também tanto para as pessoas como para a família e a comunidade, né? Uma especialidade muito bonita. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre, né? Então, queria me apresentar. Meu nome é Eliton Assis, eu sou médico de família e comunidade, trabalho atualmente no município aqui de Novo Horizonte, tenho outras experiências em outros municípios e outros estados também, e uma experiência internacional, né? Sou formado em Cuba, em Havana, e aproximadamente estou aqui no município há 2 anos, desenvolvendo um bom trabalho, né? Atualmente eu trabalho pelo Ministério da Saúde, pelo Mais Médicos, e também trabalho pelo Mahatma, que é a OAS que organiza o serviço aqui no município, né? Minha formação, eu também sou pós-graduado em saúde da família e comunidade. Atualmente eu estou terminando saúde coletiva, uma pós-graduação, e também ciências políticas, mas é mais por hobby. Por hobby. Isso. Então é um prazer estar aqui, tá? Falando hoje um pouquinho sobre essa especialidade, que a gente não tem tantos especialistas na área, mas é uma especialidade que ela tem muita demanda hoje em dia no nosso país e no mundo, né? Doutor, nós vemos que, como o senhor mesmo disse, nós temos poucos especialistas nessa área, né? E aí o doutor é formado em Cuba, né, em Havana, inclusive. Eu gostaria de saber o porquê, né, da procura, né, da formação fora do Brasil, e se essa formação lá, por ser um país que aqui nós temos uma visão, o doutor viveu lá e pode até trazer uma outra visão do país, se isso também incentivou o doutor a
escolher essa especialidade. Com certeza. Inicialmente, quando eu comecei a faculdade, a gente fica com muita dúvida, né, sobre qual especialidade, ao final do curso, nós vamos seguir, né? E desde o início, a Cuba, pelo histórico que ela tem, né, na medicina e principalmente na atenção primária, que é um dos berços que a gente tem no mundo de atenção primária de exemplo, então me proporcionou muito esse interesse, tá, em estar fazendo a medicina de família e comunidade. Então meio que foi natural. A coisa foi saindo natural e tudo. Então lá desde os primeiros anos a gente já tem aquele contato no consultório com o paciente, né? A gente sabe que a nossa medicina do Brasil, ela tem muitas características da atenção primária de Cuba. Então acaba que facilitou e veio de forma natural, Alex. Então, assim, passado ali o tempo de formação, ao chegando no Brasil, meio que foi natural, tá? Eu me ingressei logo no Mais Médicos e foi espontâneo, foi uma coisa muito natural, que eu me identifiquei muito, né? É uma outra abordagem ao paciente, né? E a escola de lá me trouxe me despertou muitas coisas, né? Então a gente tem a questão humanizada no atendimento, né? A prevenção e promoção de saúde, e isso é muito importante, né? Nos dias de hoje, principalmente que, né, muitas das vezes a gente está buscando, hoje a gente está cada vez mais imediatista, né? Sim. Que é tudo para ontem, e isso reflete também nos atendimentos voltados à saúde também, né? Então eu acredito que cada vez a gente tem que olhar o paciente muito com, né, o entorno dele, né? O paciente, hoje em dia, a gente fala, né, os atendimentos, a saúde, tem todo um processo de biopsicossocial, né? Sim. Então, hoje em dia, a gente fala biopsico-sócio-espiritual, né? Porque também a espiritualidade do paciente é muito interessante e importante a gente reconhecer isso, né? Quais são as crenças daquele paciente, né? O que ele espera. E hoje a gente tem que ter essa visão paciente como todo, né? Então, para a gente entender um pouco, então, eu vou num orto, né? Vou passar pelo ortopedista, ele vai ver lá o meu problema, sei lá, ou seja, coluna, cotovelo, mão, enfim. Eu vou lá, é aquilo que ele vai resolver. Ponto, é aquilo ali. Quando eu vou no médico da família e da comunidade, ele não quer só entender, talvez, aquela reclamação que eu estou indo fazer, mas ele vai querer entender um todo, o contexto todo onde eu vivencio, né? E aí um pouco da minha vida e tudo mais, para chegar a uma conclusão, um diagnóstico. Seria mais ou menos isso? Perfeito, Alex. Muito boa pergunta. O médico de família, ele tem característica por si só de ser um médico integral. Então, ele vai acompanhar o paciente em todas as faixas etárias da vida dele, tá? E ele não fica segmentado a uma especialidade. Ele consegue abranger todo o paciente de forma geral. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós fazemos o acompanhamento da gestante, fazemos o pré-natal. Então, fez o pré-natal da gestante, aqui, né, nasce a criança, então nós vamos fazer as consultas de pericultura. Então a criança vai crescendo, a gente vai fazendo as consultas de acompanhamento, então tem as consultas de pré-adolescente, adolescente, depois as consultas de adultez, né? Então ele vai chegar, de repente, se for mulher, ela vai ter um segundo filho, ou vai ter um primeiro filho, desculpa, então fazemos o pré-natal dela, e até chegar à terceira idade. Então nós conseguimos fazer essa integralidade, acompanhar por todo o processo de vida daquele paciente, desde o início, né, o nascimento, até a terceira idade, né? E também a questão que ele não fica limitado a uma especialidade como tal.
Por exemplo, o pediatra, ele faz o atendimento, né, das crianças, né? Sim. O médico da família, ele já aborda, né? Então, antigamente nós tínhamos muito, quem assiste novelas de época, filmes de época e tal, quando acontecia alguma coisa, chama o médico da família. Então era um médico, né, um profissional que sabia até o avô, né, da pessoa, justamente. Acompanhava aquela família há muito tempo. É exatamente isso. Exatamente isso, Alex. É aquele médico, né, apesar de ser uma especialidade, vamos colocar entre aspas, nova, né? Nós temos no Brasil desde 1975 pelas primeiras escolas de residência aqui no país. Novíssima, né? Tem basicamente mais ou menos uns 50 anos. Porém, é aquele médico, né, que desde os primeiros, né, as primeiras escolas de medicina da antiguidade, que era aquele médico que acompanhava todo o processo de vida ali do paciente, que aquele médico acompanhava o paciente, aí o avô, o netinho, né, todo o contexto familiar, né, então é um médico que trata ao longo de toda a vida, né, daquele paciente, da família do paciente também. Certo. E, voltando, ele não fica limitado a uma especialidade. Ele não vê, então, o pediatra, como eu te falei, que faz o atendimento só de criança, o cardiologista, né, que vê só o coração. Então, o médico de família, ele abrange todas essas especialidades. E a tendência é que cada vez mais a gente hoje em dia somos aproximadamente 12 mil médicos, né, de família e comunidade no país. 12 mil? 12 mil. É muito ou é pouco, doutor? Pouco. É pouco, né? Pouco, muito pouco. Se nós compararmos com as outras especialidades, eu acredito que a que tenha mais hoje em dia, se eu não me engano, é a clínica médica, que está na faixa de 60 mil especialistas, aí depois vem pediatria, que está quase 50 mil. A clínica médica, ela não abrange todos os nichos, digamos assim? Não, todas as idades. Eu achava que a clínica médica... eu sou clínico geral. Não, o geral a gente já é generalista, né? Então não. Não faz... de repente, ele é mais... ele faz o atendimento mais da clínica médica, mas de repente, tem clínico que não atende criança. Tá? Entendi. De repente, ginecologia. Então, tem essas questões. Certo. Já quando a gente se forma como clínico geral. E aí você tem a especialidade, né, de medicina de família, que é para fazer essa abordagem mais profunda, com o segmento, né, do paciente durante toda a vida dele, né? Hoje em dia, nós temos uma defasagem entre 50 a 70, um déficit de 50 a 70 mil médicos de família, né? O que seria o ideal para o país. É porque eu vejo assim, minha mãe já ficou brava porque o Dr. Wellington não está mais atendendo na UBS próxima à residência dela. E aí o doutor falando isso daí, eu já senti uma falhinha aí no sistema nosso de saúde do Brasil. Se era para acompanhar uma família, quando eu estou locado num local e aí do nada eu sou transferido, né? E isso é normal hoje em dia no Sistema Único de Saúde, eu já não vou mais acompanhar aquela família ali. Como que funciona isso hoje no Brasil? É uma forma, digamos assim, errada, talvez, de conduzir o médico de família? Olha, também, tá? Vamos lá. A atuação do médico de família, ele se dá tanto, né, na iniciativa privada, né, por atendimento particular, como no SUS, né? Então, aqui a gente está falando do SUS. Do SUS, isso. Então, o que é o mais importante hoje em dia para o médico, para o profissional da área? E é o que é o mais caro também dentro da saúde, é o vínculo com o paciente. O vínculo é fundamental do paciente e é o mais difícil para construir seria o vínculo, né? Certo. Então, quando a gente fala de SUS, né, que maiormente esses médicos vão estar inseridos nos postos de saúde. Nos postos, Isso. Então tem você vai fazendo o vínculo ali com o paciente, né? Vai fazendo o vínculo e chega um momento que, de repente, o profissional tem que ou vai para outro município, ou é transferido, ou vai para outra unidade. Enfim, sim. Vamos lá.
nesse aspecto, sim, não é tão fatível, né? Porque acaba que você perde ali o vínculo com aquele médico. Uhum. Mas a gente tem que lembrar, quando a gente fala de SUS, que a gente tem um vínculo, porque o médico na unidade de saúde, ele é só mais um ator, tá? Tem os outros atores também, né? Uhum. Que aí a gente fala que é equipe de saúde. Então, também acontece casos que, por exemplo, o paciente não tem tanto vínculo com o médico, mas tem, de repente, com o agente de saúde daquela equipe, ou com o enfermeiro, ou com o técnico, certo, ou com o administrativo ali na recepção. Uhum. Vamos lá. O médico de família, né? O médico de família, ele pode... O que é interessante quando, né, tem uma abordagem integral no trabalho dele? Que ele vai para um posto de saúde, né? E ele não é só um médico ali, tá? Ele consegue entender todos os setores do posto de saúde, por exemplo. Então, ele consegue, que é um grande desafio nosso, né? Uhum. Ele consegue, olha, ajeitar uma coisinha aqui, melhorar uma coisinha ali, que não tem a ver, de repente, com a medicina como tal, mas com o processo de trabalho. Entendi. Então, assim, que a gente faz? O que eu gosto de fazer e tudo? Eu sempre costumo plantar... colocar sementinhas. Certo. Tá? A gente vai plantando sementinhas, né? E com o tempo isso vai virar flores, vai florescer, Sim, né? com certeza. Então o ideal é isso, é a gente ir plantando, né? Semeando, né? Nos postos de saúde uma nova forma de trabalhar, né? Uma forma mais humanizada. Voltada para o paciente, né? Entendeu todo o paciente como tal, o contexto dele familiar, né? Como que é esse contexto, a inserção dele na comunidade, né? Que aí, quando a gente faz isso, a gente gera um vínculo muito forte com o paciente. Uhum. E não é só com o paciente, é o que você está falando. É com a mãe daquele paciente, é com os filhos, com os avós. Ele vai lá no posto de saúde, ele vê, nossa, aquele médico é diferente, aquele enfermeiro é diferente. Então, o que ele acaba fazendo? Chega em casa, faz a propaganda e quer levar o resto da família para fazer o acompanhamento, o atendimento ali, né? Sim. E eu acho que para a gente, esse é o melhor retorno que a gente tem, né? Uhum. Então, que é aquele reconhecimento do paciente. E quando o paciente está motivado, incentivado, para você fazer uma proposta, uma orientação, um tratamento, buscando, de repente nem é tratamento medicamentoso, mas a mudança do modo e estilo de vida dele, né? Uhum. Principalmente para as doenças crônicas, fica bem mais fácil, porque você já tá, né, já tem um vínculo com aquele paciente, né? Entendi. E é interessante porque hoje em dia no nosso país, né, nós vivemos aí, né, apesar de algumas cidades, né, a nossa cidade, pelo menos eu considero uma cidade boa no quesito saúde pública, né? A gente vê situações e histórias muito, muito piores em outros municípios aí do nosso país, né? Hoje em dia, um médico de família, cuidado, eu vou fazer uma pergunta, já que o doutor está fazendo ciências políticas, é isso, né? Só vou entrar um pouquinho nesse cenário e já volto. Seria interessante hoje nós termos no comando da saúde do país um médico de família que entenda realmente esse contexto todo, né? Essa filosofia, digamos assim, né? Da importância do médico de família e também da comunidade? Com certeza, é super importante, de fato nós temos, tá? Tanto do governo federal, os governos estaduais também, e porque o SUS, né, é governo federal, estadual e municipal. E também no município, né, claro que não são todos os municípios, mas a gente está tendo, vai para esse lado mesmo, porque o médico de família, ele não só... A especialidade de medicina de família, ela não está voltada só para a clínica, mas também para a gerência, né? Para a administração. Certo. E isso é muito importante porque você consegue ver a atenção primária com outros olhares, tá? E quando você coloca isso em prática, você traz uma realidade onde que
você consegue enxugar mais a questão financeira, né? Você consegue melhorar a questão de logística, né? De paciente, exames, né? Então, tem sim, e essa especialidade, a medicina de família, ela não é voltada só para médico também. Então, tem a especialidade onde que enfermeiros também são especialistas em medicina de família e comunidade. Quando o doutor fala atenção primária, né? Atenção primária, eu imagino os conceitos básicos da saúde ali, né? Do nosso dia a dia ali, até mesmo de higiene pessoal e tudo mais. Seria isso? E o que isso contribui na economia, digamos assim, num trabalho de prevenção para o município, e aí, enfim, né, é uma escadinha Estado e federação também. Isso. A atenção primária, né, é aquele primeiro acesso que o paciente vai ter da saúde. São os postos de saúde. Tá? Então, toda ação maiormente de atenção primária, quando a gente fala isso, é voltada para os postos de saúde. É a porta de entrada, então, para a saúde. Isso. Tá, as UBSs. Isso. Hoje, por diversos estudos e na prática também, quando você tem uma atenção primária bem desenvolvida, ela sai muito mais barata por um município do que ter, de repente, arcar com o tratamento de um paciente já na atenção secundária, que é hospital, especialista, secundária e terciária. Então, esse é o grande movimento atual da medicina, onde que a gente busca o quê? Prevenção, promoção e prevenção de saúde, né? Porque o ideal não é a gente tratar o infarto, né? Não deixar que ele aconteça. Certo. E a atenção primária seria isso daí? Isso. Então, a gente trabalha essas formas sobretudo, de prevenção, né, e promoção de saúde, né? E são coisas básicas que de repente... mas faz isso no posto de saúde? Faz. Porque a gente... Hoje estamos num momento que muitos pacientes ou pessoas, elas estão buscando ali informação de saúde. Mas eu quero dosar a vitamina X, eu quero dosar o meu hormônio tal. Olha, mas eu quero dosar... Mas esquece do básico. O básico, né? O básico bem feito, né? Olha, você se cuida, né? Como é que é a sua alimentação, como é que é a questão da atividade física, a saúde mental, que ela, né? Hoje em dia, principalmente no Brasil, ela joga um fator fundamental na vida das pessoas, do paciente, do contexto familiar, né? Da comunidade, né? Então, a atenção primária, ela é voltada para isso. A atenção primária, ela tem algumas características, né? Porque ela é de alta complexidade, que a gente fala, e ela é de alta resolução. Por que alta resolução e alta complexidade? Porque na unidade de saúde chega de tudo. Sim. Então ela é altamente complexa. Chega desde uma renovação de receita, né, a um caso de repente, de abuso sexual, né, a um ferimento. Então chega de tudo. Ela é altamente complexa. E o nível de resolução dela, ela por si só tem que ser alto. Em termos aí de 80% o nível de resolução dela, porque... O problema chegou, tem que ser resolvido ali. Sim. Quando o doutor fala da resolução, é isso. O paciente tem que sair dali sem ter ido para a secundária, que seria um hospital. Sim. Basicamente é isso, mas vai ter momentos também que não dá. Porque por diversos, né? Ali a gente tem a questão de... Né, não tem aparelhos, né? Então aquele paciente ele é indicado de repente para um hospital ou de repente para um especialista, né? Quando o governo federal há um tempo atrás lançou, a gente fala lançou, né? Mas distribuiu, para os municípios as UPAs. Ela seria mais ou menos, porque a UPA ela tem um pouquinho mais de equipamentos, um pouquinho mais de condições de cuidar ali nesse atendimento primário aí, desinchando, né? Eu falo, né, desafogando um pouco a secundária.
Isso, a UPA ela vai estar entre o meio termo ali no meio. Primária e secundária, entendeu? Ali você não faz um trabalho de... mais... Funciona como, a maioria delas, como um pronto atendimento. Certo. Mas, então, ali já descaracteriza um pouco da atenção primária, porque já você não tem vínculo com o paciente. Entendi. Você não tem agente de saúde, né? Certo. Então, você não tem esse acompanhamento do paciente. Ali é a urgência mesmo. Isso, maiormente é a urgência. E a gente vê UPA principalmente nos municípios maiores, né? Onde que você tem volume para fazer, maiormente também ela é uma produção do governo estadual que faz a gestão. E então ali é aquele primeiro atendimento de urgência, assim, né? Para nós aqui em Novo Horizonte, né? Quem acompanha fora também pode ir comparando. Para nós aqui em Novo Horizonte, a nossa UPA seria o pronto-socorro da Santa Casa. Isso. O que muitas vezes as pessoas acabam se equivocando e utilizam esse pronto atendimento como se fosse a atenção primária. Também. Né? A gente nota muito isso. Isso é um problema até do hospital, né? Às vezes chega lá o paciente, né, para renovar uma receitinha no hospital. Aí o médico acaba encaminhando por saúde, né? De repente até renova, mas isso é uma conduta do médico, do hospital e tudo, é mais complexo. Mas tem essa confusão mesmo. Por isso que é muito importante a gente estabelecer e enraizar a atenção primária, porque além de atendimento aos pacientes, ela tem um caráter muito importante, que é de educação, tá? À medida que eu educo aquele paciente, é diferente. E aquela comunidade, aquele núcleo familiar, né? Porque é muito importante a gente entrar nesse assunto, porque, por exemplo, a nossa população, ela está cada vez ficando mais velha, né? Sim. Se a gente pega um paciente de 50, 60 anos, maiormente, antigamente a educação para ele era muito difícil, né? A educação no país, né? Principalmente esses municípios mais afastados e tudo. Então, acaba que a saúde acaba sendo prejudicada também, né? Então, à medida que você começa a estabelecer esse nível de educação nas unidades, na atenção primária, olha, quando que eu devo recorrer ao hospital, olha, quando que eu devo recorrer na unidade de saúde, olha, como que, para me evitar as doenças, né? Uma hipertensão arterial, o que eu tenho que fazer, uma diabetes, né? Que são as doenças crônicas mais prevalentes. Olha, eu estou com um caso, por exemplo, de tuberculose em casa, né? Como que eu faço, né? Então, dependendo do paciente, ele tem muita dificuldade, né? Em manejar isso, e não é só a prevenção, é o que? As complicações também daquelas doenças, né? Então, à medida que a gente educa, que esse é um dos principais papéis nossos, que é levar a educação para o paciente, automaticamente aquela educação se estabelece naquele núcleo familiar, né? E automaticamente a comunidade ganha com isso, né? Então, por isso que é importante a gente fazer esses trabalhos de prevenção e promoção para a saúde, para aquela comunidade, né? Com o objetivo de educar cada vez mais. Por quê? Porque não adianta só o médico ou a equipe ser treinados e ser educados, ser estruturados para isso, se a gente não conseguir levar essa informação para o paciente, para a família, né? Certo. Então nós fazemos muito isso, e é uma das principais atribuições, né, nossas, é trabalhar com atenção à saúde voltada na prevenção e promoção. Nós falamos do ser humano, doutor, e esses dias eu cheguei na casa da minha mãe, tinha uma agente de saúde lá puxando a orelha do meu pai porque ele não foi fazer algum acompanhamento sobre a diabetes. Por que o ser humano é assim? Só procura o serviço de saúde quando já está no limite, digamos assim, quando não está nos sentindo bem. E é tão importante ter, né? Hoje nós temos aí a serviço, né, da nossa comunidade, os agentes que
precisam ter os agentes para ir puxar a orelha de quem não foi cuidar da sua própria saúde, né? Por que o ser humano é assim, doutor? Isso tem muito a ver com a educação na saúde, né? Hoje em dia, é uma boa observação que você faz, realmente o cenário está mudando, né? Isso vai do município para município, claro, da cultura e tudo, mas hoje em dia, inclusive, a gente tem até, né, um trabalho a nível nacional, né, de atendimentos àquelas comunidades ribeirinhas, aquelas comunidades mais afastadas, porque antigamente não tinha, ou se tinha era muito pouco para chegar. Então, quando a gente traz aqui para a nossa realidade, do paciente buscar, né, um médico para estar fazendo um exame de rotina ou de repente está tratando uma doença, né? A gente vê essa dificuldade mesmo do paciente em estar indo na unidade, né? Mas aí conta uma série de fatores. Eu ainda nas consultas eu ainda fico brincando ainda com os meus pacientes, né? Porque a gente tem essa resistência, principalmente do sexo masculino. O homem para ir no médico é muito difícil, muito difícil. E aí eu costumo fazer algumas observações ali com a equipe, com a comunidade, né? Por exemplo, o homem, ele vai quando a coisa está pegando, assim, geralmente, assim, né? Mas são coisas ou crenças que a gente tem que ir desmistificando. Porque, né, quando a gente faz um segmento, olha só, se a gente fala de SUS, né, você tem a consulta médica que é de graça, você tem os medicamentos que são de graça, você tem os exames que são de graça, tem exames de alta complexidade, tratamento de alta complexidade que são de graça, né? E mesmo assim o paciente não acaba indo, ou de repente tem uma coisa que chama absenteísmo, que o paciente falta nas consultas, né? Então são dependendo do posto de saúde onde que nós vamos trabalhar, esses dados são levantados e a gente tem que fazer um trabalho ali em cima daquilo ali. E principalmente assim, a mulher geralmente que fica ali em cima do homem, vai, você não foi lá, não vou, isso. E quando a gente fala de doença crônica, principalmente, são doenças que maiormente não tem cura, tem controle. Então você tem que ficar em cima ali e vai chegar um período que o paciente de repente está desmotivado. Um paciente diabético, olha, que usa insulina, não estou conseguindo colocar, né, a minha diabetes controlada e tudo. Então acaba que ele fica desmotivado e aí entra a equipe de saúde, né, com o médico, igual você falou, com a gente comunitário, que exerce muito esse papel. Olha, vamos buscar o paciente, né? Vamos ver o que está acontecendo. Olha, faltou uma consultinha aqui, 2 ali, perdeu um exame, vamos lá para ver o que está acontecendo. Aqui no município, os agentes comunitários passa por, teoricamente é novo esse trabalho. Sim, é um trabalho novo, né? E tem até a resistência de muitas pessoas também. De muitos moradores, isso. Mas com o tempo, eles veem que é melhor para eles, quem ganha a comunidade, e é esse acesso, né? Essa preocupação, isso aí acaba gerando um vínculo muito grande com o paciente, porque ele nota, fala assim, olha, a equipe, o posto de saúde está interessada, né? Está me buscando, né? Ou seja, aquele paciente, ele é importante. Né? Existe porque até então, né, as pessoas tinham, né, e muitos ainda têm, né, aquela crença de que não, eles preferem que a gente nem vá, né? Porque senão é muito gasto para eles, ou coisa assim, né? Eu nem quero ir porque vou lá também vou ser maltratado e tudo mais. E quando tem esse sistema mais humanizado, eu creio que e espero que isso continue, né? Que com troca de gestões e tudo mais, a gente sabe que as coisas vão se adequando, mas que os agentes comunitários continuem para que a cidade, e aí sim, né, no decorrer do ano, entenda todo esse processo. Quem tem a ganhar, além da comunidade e da cidade, é também as finanças, né, doutor? Justamente. Não é? A gente diminui bastante, né? Isso. Você tocou aí num ponto interessante, Alex, que esse trabalho de agente comunitário aqui no município ele é novo, mas já existe já há muitos anos. Sim. Né? E agora, já no final do ano passado, está mudando o financiamento da atenção básica, e esse ano agora começou uma mudança também no hospitalar, financiamento da
da atenção secundária que a gente fala. Certo. E dentro da primária mudou, e uma peça-chave da atenção primária para o financiamento, para o município receber o dinheiro, é o trabalho dos agentes comunitários. É eles estarem presentes ali. Ele está presente ali. Então, agora, nessa mudança que ocorreu no final do ano, eles estão focando muito nos agentes comunitários, que é importantíssimo, né? De repente ali o agente comunitário eu falo que é uma das principais portas de entrada que o paciente tem a chegar na unidade, porque às vezes o médico está lá trabalhando, a equipe está trabalhando, porém tem um paciente acamado e ele vem, por exemplo, de outro município, e até essa informação chegar até a gente, chega quando o quê? Quando o paciente está mal. Está mal. Então, o agente de saúde, ele joga ali um papel fundamental. Ele consegue pegar aquele paciente domiciliado, o acamado, né? De repente, uma resolução de alguma coisa, de algum problema, de algum exame, de alguma interconsulta. Então, é normal para a gente, o agente comunitário, no dia a dia, vir trazer informações ou demandas para a resolução, né, ou orientação sobre um determinado paciente. Né? O doutor falou isso e isso eu comprovo por experiência própria. Eu atendo em home care uma pessoa e essa pessoa cuida de um acamado, por isso que eu faço home care até com ela, né? E esse serviço do agente comunitário é muito importante porque toda semana passa lá para ver, né, como que ele está, faz as anotações. Eu sinceramente não entrei nesse quesito, né, mas pelo que eu noto é isso, né? Faz as anotações e depois vai ainda enfermeiro com acho que uma visita semanal, fisioterapeuta também semanalmente, e a cada 15 dias ou 30, não sei, o médico vai até a residência para fazer a avaliação do acamado, né? Porque ele realmente não tem condições nenhuma a não ser no caso de urgência, ser transportado já para unidade secundária, né? Que agora eu aprendi, né? Que é ali na rede hospitalar. Então é muito importante esse trabalho, a presença do agente comunitário, digamos que semanalmente ou quinzenalmente na casa desse paciente, né? Para ver como que tá, se está faltando algo ou não, como usa a sonda, né? Então tem todo um processo de alimentação para ver se está sendo feito corretamente, se precisa tirar ou não, colocar sonda, trocar sonda ou não. É muito interessante isso, né? E aí não sabia desse serviço, sabia que existiam os amarelinhos, como o pessoal fala, né? Os agentes aí na rua e tal, mas não sabia de toda essa dinâmica, digamos assim, né? Que acontecia ali naquela residência. E fiquei muito feliz. E eu espero que isso continue, né? Que os próximos governos cheguem e notem a importância de ter esses agentes, mas também de ter uma entidade cuidando da nossa saúde que dê essa atenção como está acontecendo hoje. Eu fiquei muito feliz. Sim, esse é o trabalho que nós desenvolvemos nas unidades de saúde. A unidade de saúde, ela tem um trabalho que não é só ali no posto de saúde, tá? Como era antigamente, né? Que eram as UBSs, né? Isso. Então, hoje em dia, nós temos esses tipos de acesso, né? Àqueles pacientes, aquelas minorias, né? Os pacientes acamados, que a gente não pode deixar de assistir, né? Tem os pacientes domiciliados, que às vezes ele não está naquele processo de acamamento, mas ele não consegue sair de casa por alguma doença, etc. Então, nós fazemos esse acompanhamento, tá? Então, assim, a nossa agenda ela é voltada também tem um período na semana que nós fazemos essas visitas domiciliares, acompanhado com agente de saúde, também com técnico, tá? Para a gente estar fazendo esse acesso, né, a essas minorias, que é uma das nossas virtudes também, né, da medicina de família em comunidade, né? É independente do sexo, da idade, né, e da condição do paciente. Sim. Né? Então isso é muito interessante. O agente de saúde ele é importantíssimo dentro da atenção básica. Ele joga um papel fundamental, né, que é ele que traz as demandas do paciente, né, de repente organizar medicamento dos pacientes paciente domiciliado, ele vai ter
algum problema, maiormente para a questão de exames, as consultas médicas. Então, quando na rede, ele joga um papel fundamental. A enfermagem também, Sim. que faz esse acompanhamento, e o médico da família, né, ali passando as visitas, fazendo as orientações necessárias, organizando equipe, né, e fortalecendo cada vez mais esse vínculo, né, que é importantíssimo, como eu te disse, que é o mais caro que a gente tem na atenção primária ou na medicina, né? Certo. Quando o doutor fala do vínculo, qual que é a importância desse relacionamento médico-paciente na medicina de família? Importantíssimo. Importantíssimo porque quando nós falamos de vínculo, por trás tem toda ali uma série e processo, né? Uma consulta só com o médico, nós não, dependendo, não consegue gerar vínculo, né? Um vínculo tão fortalecido. E o médico dentro da unidade de saúde ou no seu consultório particular, o médico por si só, ele tem um fortalecimento no que diz as condutas do paciente. O que eu quero dizer? Quando o paciente é bem orientado, de forma clara, tá? O nível de assertividade para aquela conduta é em termos de muito alto. Eu quero te dar um exemplo, por exemplo, que tem uma pesquisa que fala que quando, por exemplo, a vacinação, né? A vacinação nós temos, ela é uma atenção primária, né? Então, a gente está tomando a vacina para prevenir alguma doença, né? Sim. E passamos por períodos turbulentos sobre a vacinação, né? Sim. Uma descrença muito grande, tudo. Então, teve algumas pesquisas sobre esse tema. Então, fala que quando a vacinação é bem indicada pelo médico, de forma clara, né? Ela sai, o nível de assertividade, né, de adesão à vacinação, ela sai de 8% a 90%, vai a 90%. Muito grande. Muito grande. E se a gente fala que né, a gente orienta o paciente, né, apoia ele, né? Então eu te dei um dado sobre a vacina, né? Uhum. E aí tem uma série de coisas, né? Mudança do modo estilo de vida, né? Uma atividade física, uma alimentação adequada, né? Ter os exames de rastreio que a gente fala, né? Que é para prevenir as doenças, né? Ele acaba aderindo muito ao tratamento, né? Ou aqueles exames, ou aquelas orientações. Então é muito interessante a gente ver isso na prática acontecer, porque na unidade de saúde tem também as equipes que a gente chama NASF, né? Ou atualmente EMUT, que ela é composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta. Então nós temos grupos dentro da unidade de saúde, que é grupo de atividade física, grupo de dor crônica. Então, certo. Quando a gente insere esse paciente naqueles grupos e começa a orientar, começa a fazer atividade física e o paciente vai vendo que aquilo lá dá resultado, né? Ele não acreditava que aquilo ali dava. E ele, na prática, ele começa a conceber aquilo ali, e isso traz um engrandecimento muito grande para o paciente em continuar o tratamento dele certinho. Certo, vai estimulando ele a continuar. Isso mesmo. O doutor falou aí dos grupos, né? Dor crônica, o grupo de atividades e tudo mais. A gente vê o pessoal até caminhando, né? Aí logo pela manhã, né? Eu acompanho, eu sempre estou aí nos bairros da cidade, estou sempre acompanhando e eu vejo esses grupos aí em atividades. E o doutor falou dos psicólogos. Como que os médicos da família abordam a saúde mental nos seus pacientes? Porque ainda
Nós já em 2025, apesar da crescente demanda de pessoas à procura, né, de psicoterapeutas, enfim, entendendo um pouco mais sobre a saúde mental e o tanto que ela impacta na vida dessas pessoas, nós temos ainda muito aquela coisa de que, doutor, eu não sou louco, não, olha, você precisa, eu vou te encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra ou coisa assim. Não, doutor, eu não sou louco. E, enfim, né, nós temos ainda isso, infelizmente, né, vivo ainda dentro das pessoas. Como que vocês abordam isso com os pacientes e como conscientiza eles a buscarem esse tipo de ajuda? Hoje a gente está saindo desse tabu, né? Que a saúde mental, né? São doenças que estão em alta, principalmente no nosso país, né? Então essa abordagem ela é feita de forma integral do paciente, que é muito interessante, pelo médico de família e comunidade fazer essa abordagem, porque muitas das vezes a gente tem que identificar qual é o problema, né? Onde está o problema, qual é o gatilho, né? E quando a gente fala de medicina de família, é uma integralidade, de repente o problema não está com o paciente, não está com... De repente o problema está em casa, né? De repente o problema está no trabalho, de repente o problema está aquele gatilho, está na comunidade, está com o vizinho, né? Então é muito interessante nós fazermos essa abordagem, porque como a gente tem essa visão, né, essa visão clínica mais ampliada, a gente consegue identificar e levar para o paciente a melhor forma de tratamento. Os postos de saúde, hoje em dia, nacionalmente, eles estão mudando. Nós já temos a questão da equipe de saúde que é formada no NASF, que é o EMULT, que tem esses profissionais que também eles fazem um acompanhamento. Também temos o CAPS, né? Aqui no município nós temos o CAPS, em Novo Horizonte. E é muito interessante que hoje em dia o processo está mudando, então nós fazemos o matriciamento. O doutor atende, faz o atendimento, mas ele é matriciado, aquele paciente também no CAPS, para não perder o vínculo. Porque de repente a gente, antigamente encaminhava para o CAPS. Já ia direto e aí... Tinha uma cisão ali. Justamente. E ali, de repente, o médico que está atendendo lá, ele começa do zero. Uhum. O psicólogo que está atendendo, ele começa do zero com aquele... Mas só que ele já tem uma carga, um histórico muito grande no posto. E não tinha essa interação. Então, hoje em dia, nós fazemos essa conexão e juntamente fazemos o acolhimento daquele paciente da melhor forma. Naquele momento aquele paciente está precisando de uma escutativa, né? Uhum. Ele está com uma demanda ali urgente, às vezes o paciente quer ser ouvido na hora, a queixa dele, né? Sim. Então ele está um sofrimento naquele momento, né? Então é importante a gente identificar e fazer aquele atendimento na hora, porque às vezes você não precisa de mandar nenhum medicamento ali na hora. A grande maioria das vezes não, né? É só fazer aquele acolhimento, né? Aquela escutativa que é importante, porque hoje a gente está, né? Numa... Isso, um imediatismo. Doutor, eu quero aí um medicamento e tudo. Nossa, doutor, eu não estou dormindo, né? Eu precisava tanto de X, Y, né? Isso. E nós vemos principalmente isso nos idosos, porque o idoso, ele já tem, né, um fator de risco pela idade de padecer sobre saúde mental e com o passar dos anos, né, maiormente ele vai ficando sozinho em casa, então vai batendo aquela melancolia, aquela depressão. Então os grupos também nas unidades é muito interessante, Alex, porque às vezes você tem 10 idosos que eles são hiperutilizadores do SUS, passam com uma certa frequência. Sim. E ele quer naquele momento, de repente ele vai lá para conversar, entendeu? Para ouvir uma palavra, não vai para ser medicado. Justamente. Ele vai para se socializar também, então para ser ouvido. Então
nós fazemos um trabalho de inserir também esse grupo num grupo de saúde mental, de dor crônica. E aí, como eu te falei, você vai vendo uma evolução do paciente, ele começa a entrar no grupo, ele começa a participar de forma ativa, fazendo atividade física. Então, a atividade física vai garantir o quê? Uma redução dos sintomas da saúde mental dele. Depressão, ansiedade. Justamente. Da questão também se é hipertenso, se é diabetes, melhora, toda essa condição. E vai engrandecendo aquela pessoa, engrandecendo apenas com o grupo, Então, é muito interessante esse movimento que hoje em dia está acontecendo no país, aqui no município, de ter esse foco, esse olhar assim, integral para o paciente, trabalhar com a atenção primária, trabalhar com a prevenção, com a promoção de saúde, ela garante uma boa evolução na condição de vida mesmo do paciente. Em atendimentos, o doutor falou da escuta ativa, em atendimentos a gente nota muito isso. Às vezes as pessoas procuram mais o atendimento para falar. Hoje em dia nós não temos quem nos ouve. Mas aí, Alex, mas eu tô aqui, sou todo ouvidos, não tem essa história tudo. Mas é ouvir sem o julgamento, É um grande problema do ser humano. Às vezes a pessoa ir desabafar, no linguajar popular, enfim, e trocar uma ideia com alguém, a pessoa fala, mas aí que você está passando, isso daí não é nada, e o que eu passei? Ou então no julgamento, começar a julgar a pessoa, mas isso que você fez é errado, você não deveria ter tomado esse tipo de atitude, ou isso que você está pensando é errado, onde já se viu, Então, assim, o espaço terapêutico é bom por isso. Ali, na escutativa, a gente não existe julgamentos, A pessoa é um espaço ali que é um ambiente só dela. E quando leva isso no grupo, eu senti bastante dificuldade nisso também, melhor dizendo, porque quando eu me formei, eu acredito ainda, mas eu acreditava muito na formação de grupos terapêuticos, tanto que fiz digamos, uma especialização, em formação de grupos, e eu não consegui colocar isso em prática, porque muitos não, mas eu vou, mas aí o outro vai ficar sabendo, sabe, essa, e quando as pessoas entenderem aí os grupos que o doutor fala de dor, de atividades e tantos outros grupos que temos nas UBS aqui da nossa cidade, quando as pessoas descobrem que é o contrário, é você olhar e falar, poxa, mas eu não estou sozinho no barco, Tem alguém que também tem esse mesmo sentimento que eu tenho, e muitas vezes a cura acontece, nem através nem com intervenção do profissional, ali, no dia a dia, no bate-papo, na conversa em grupo ali. É muito interessante, E deveríamos incentivar mais os grupos, doutor? Principalmente em saúde mental. Isso mesmo, Alex. Hoje, inclusive, eu estava conversando isso na unidade. Atualmente eu estou na unidade central, no posto de saúde central, e estávamos falando de alguns pacientes, e é justamente isso. Quando você insere o paciente no grupo, porque tem casos que o paciente ele se sente sozinho, igual a gente estava falando, e ele acaba usando o posto de saúde como uma forma de apoio, Ele acaba usando o posto de saúde como uma rede de apoio. Justamente. Então, a gente, quando inserimos ele no posto de saúde, no grupinho, ele por si só, ele vai vai fazendo o seu desenvolvimento ali, dos seus anseios, das suas preocupações, ele vai passando aquilo ali para o grupo e, de repente, como você falou, tem um outro paciente que já passou por isso, e aí um vai ajudando o outro. Justamente. E naquele momento antes, que ele usava o posto de saúde como rede de apoio, ele pega essa carga e coloca a rede de apoio dele num grupo, num paciente
que está no grupo também. Sim. E é bem interessante que eles vão fazendo grupos de WhatsApp e eles vão fazendo vínculo, eles vão fazendo amizade, um vai ajudando o outro. O dia que o fulano não foi no grupo, o outro já liga, já fulano... O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, tá tudo bem, faltou um dia, 2 dias, opa, peraí, deixa eu fazer uma visitinha lá, né? E é muito interessante. A nossa população aqui em Novo Horizonte, nós temos alguns postos de saúde que maiormente quem são usuários são pessoas da terceira idade, né? E alguns deles, pessoas que vivem sozinhas. Então você imagina, a pessoa, né, o idoso trabalhou a vida toda com os filhos, a casa cheia, e, né, é o momento ali da família, a família cresce, ninho depois vazio. o ninho vazio, justamente, e ela que estava acostumada sempre com a casa cheia, chega um momento que a casa está vazia. Então bate uma melancolia, ela de repente não tem uma rede de apoio, porque os filhos foi para outra cidade, tudo. Então aqui no município tem essa demanda, e é bem interessante. Uma hora a gente vai fazer uma visitinha lá para você ver como que desenvolve o processo ali. O interessante que é você pegar um paciente que está recém começando a participar de um grupo, do grupo, e aquele que já está há mais tempo ali. Atualmente está com um projeto de começar um trabalho nos grupos aqui no município, de ampliar mais os serviços oferecidos para aquele grupo, de repente certo, com uma terapia ocupacional, certo, entendeu? Nos nossos grupos a gente sempre tenta inovar. Então, um dia a gente faz um café da manhã, no outro dia nós fazemos um bingo, certo, entendeu? Já fizemos música musical, e é muito interessante porque o paciente ele acaba participando ali, né, de uma forma ativa, ele cria um vínculo muito grande, não só com os pacientes que estão ali, mas com a própria equipe do posto de saúde, né? Sim. E isso garante, igual eu te falei no início, muito resultado para nós como equipe de saúde e para o paciente. No início, quando você falou do vínculo, porque o vínculo ele não tem que ser basado só no médico, né, do posto de saúde, mas toda a estrutura, toda a equipe, porque a gente sabe que nada é para sempre, justamente, né? Hoje em dia a gente está aqui, mas amanhã pode estar em outro lugar. Isso. E Novo Horizonte ele tem um problema também, que é uma cidade pequena, que você não tem muitos profissionais, né? É uma cidade pequena, você não tem faculdade aqui, então tem essa demanda de profissional qualificado, né? A gente tem esse problema no município, e acaba que com o vínculo facilita muito isso. Com certeza. O doutor falando sobre os grupos e tudo mais, né? Eu sempre falo aqui, já teve alguns outros episódios que eu comentei esse assunto, e aí eu vou entrar nessa história, já estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast, e eu conto sempre uma história, doutor, de uma senhorinha, quando eu fazia meu estágio em São José do Rio Preto, também na saúde básica, na saúde pelo SUS, né? Fazia um atendimento, e tinha uma senhorinha que ela chegava lá, era o desastre do posto, a gente falava, era o desastre porque podia estar um dia maravilhoso, o dela estava terrível. Poderia estar sei lá, o dia que recebeu, ela tinha como doutor, um café da manhã, alguma coisa, até o café da manhã, mas poderia, sabe aquele tipo de... E a gente falou assim, irmão, o que acontece com essa senhora? É impossível uma pessoa desistir tão, sei lá, ter tanta negatividade assim, né? Alguma coisa acontece. E aí nós fomos investigando essa pessoa aos poucos, né? Lá tem uma outra forma, lá é um outro formato de trabalho, né? No sistema de saúde, mas a gente foi investigando, conversas, né? Um pergunta ali, outra semana outro colega ia e investigava isso, tal. E um dia, e essa pergunta fui eu que fiz, falei, dona, que a senhora assiste? Porque era uma senhora sozinha, né? A gente tinha todo o histórico dela, enfim, os filhos, como o doutor disse, os filhos moravam fora, ficava a semana toda fora, e ela estava constantemente ali no centro de saúde com alguma dor, alguma coisa, né? Às vezes nem era nada, né? Mas enfim, estava como o doutor disse, né? Eu não tive esse insight de que pode ser a rede de apoio dela, né? É ali que eu tenho, né? É ali que o pessoal me recebe, por mais que às vezes eles ficam
ficam um pouquinho bravos comigo, eles me ouvem, né? Eles estão ali, me dão atenção, às vezes aquilo que ela não tinha em casa. Mas enfim, e aí a pergunta era, mas dona, o que a senhora assiste? Como que é o dia a dia da senhora? O que a senhora faz? Eu acordo, eu faço isso, faço aquilo, eu lavo a roupa, faço isso, tal, né? Faço almoço, vou na casa de não sei quem. Enfim, fomos pegando o dia a dia dela todo. Mas o que a senhora assiste? Né? TV, o que a senhora vê na TV? E aí entrou os programas policiais. Doutor do céu, aqueles programas que sangra a sala da gente, é o que ela assistia. Não perco um, filho. Todo dia, não vou falar o nome, né? Todo dia. E termina um, já vou no outro. Mas é o fim do mundo. A gente vê cada coisa. Aí entra. Pai matando filho, não sei o quê. Quer dizer, aquilo que a pessoa também consome no seu dia a dia, não é, doutor? Não só no contexto, não só no ambiente que ela está ali, às vezes num local muito violento, ou, né, num local com, enfim, né, lá nós tínhamos vários casos, às vezes num local com muita prostituição e tudo mais, não só aquilo, mas aquilo que ela consome também no dia a dia, né, doutor? E aí entra nas redes sociais, na TV. Isso também mexe bastante, né? Mexe, Alex, eu tô com um ponto muito importante, que é a questão, né? A gente fala a alimentação, né, da nossa saúde mental. Como que vem essa alimentação? É como se a gente tivesse um copo, né, um copo vazio, e vai depender do que a gente coloca dentro do copo. Né? Se eu coloco uma coisa, né? Se eu consumo coisas mais desagradáveis, coisas negativas, aquele copo vai ficar cheio de coisa negativa, né? Não é? Agora, se eu consumo uma coisa que é mais saudável, uma coisa que vai me proporcionar um conhecimento, né? Uma coisa mais feliz, né, automaticamente aquele copo vai encher de felicidade. De coisas boas, felicidade, boas, né? Positividade, isso, né? E é o que a gente estava falando muito das crenças, né? Em desenvolver a questão espiritual do paciente, porque isso também joga um papel fundamental na questão da saúde mental. Você está falando sobre os pacientes, né? Tenho quase 10 anos já de formado, e 9 são dedicados exclusivamente à atenção primária, né? Certo. Então, nós temos, assim, muitas histórias, né, sobre esses pacientes de saúde mental, de hiperusuários, de pacientes. Já passei por muitos lugares, né? E tinha um posto que nós trabalhávamos, que, assim, vinha uma paciente também com uma certa frequência, todos os dias vinha no posto de saúde. E aí, né, a equipe já estava... esse paciente já usava o posto como uma rede de apoio, né? E olha que interessante. E quando o paciente não ia na unidade, a equipe ligava para casa e falava assim, não, o paciente está doente, deixa eu ligar para ele. Não apareceu? Hoje. Entendeu? Porque ele já tinha fortalecido um vínculo muito forte já com o posto de saúde, né? E isso é muito interessante para a gente entender como, né, essa parte socioespiritual, né, biopsicossocial do paciente e o caráter, né, as crenças dele, né? E aí o importante também ressaltar que a religião também, né, o fato de crer, né, de renovar sua espiritualidade todos os dias, né, isso tem um poder muito forte na questão da saúde mental, né? Como a gente falou, o copo, se você coloca coisas boas no copo, né, automaticamente você vai encher aquele copo de coisas boas e vai começar a semear coisas boas, falar coisas boas também. Sim. Agora, se você coloca, né, aqueles jornais 5, 6 da tarde, que é só, né? E a gente tem que entender também que isso é uma forma também, né, de uma manipulação, porque isso dá muita audiência, mas é uma coisa muito negativa, né? Outra coisa importante que você tocou nesse assunto, então a gente está falando de uma pessoa, né, que consome uma coisa negativa, né, no seu dia a dia e tudo. Mas aquela pessoa, ela é maior de 18 anos, né? E ela está ciente do que ela está consumindo. Do que ela está consumindo. Agora eu quero te chamar a atenção do seguinte. E a criança? E a criança? E a criança, né? E aí você vê, hoje em dia também as crianças estão padecendo muito de problemas, né?
de saúde mental, Sim. né? E assim, você não tem... São muitos diagnósticos novos, né? E de repente tá ali no celular, tá ali na rede social. Se a gente, então eu faço um alerta aqui para os pais, vamos tomar cuidado com o uso de tela, tá? Vamos monitorar o conteúdo dos filhos, porque hoje em dia nós não temos leis específicas para isso, justamente, né? E a criança fica à mercê de tudo aquilo ali, de todo aquele mundo. É uma terra ali. sem lei ali. Isso. Né? Então a criança, né? Ela vai ficar impactada em ver uma notícia, né? Uma Sim. notícia mais negativa. Uma imagem, uma foto, né? E isso pode repercutir. Um vídeo, né? Justamente. Isso pode repercutir muito as atitudes dessa criança e o futuro simplesmente por uma foto que viu, né? Pois é. Os pais têm que entender também, né, doutor, que quanto mais hoje os algoritmos, né, que a gente chama, eles vão... Então, se a criança passou mais de X segundos assistindo aquele vídeo, o algoritmo entende que ela se interessou por aquele tema, por aquilo. Ele começa a entregar mais sobre aquilo. Se curte, entrega mais ainda. Se assiste todo, piorou. Aí só vai vir aquilo. Então, assim, é um momento que nós estamos vivenciando que os pais devem redobrar a atenção com os seus filhos, principalmente com a tela. Eu tenho um menino de 8, né? Mas ali com 6 anos, 5, 6 anos, e eu tenho mais 2, um de 23 hoje, um de 18, de 19, melhor dizendo, que na época eles eram menores, então eles jogavam, eles estavam mais na internet. Quando esse chegou, né, e começou a entender, ele também começou a ficar ligado na internet também, ali junto com os irmãos, não tinha celular, não tinha nada. E numa dessas, a gente comprou um tablet ali com 5 anos mais ou menos, né, com algumas brincadeiras educativas e tudo mais. Mas ele já estava ligado em outras coisas, né? Então ele viu os irmãos jogando, e aí os irmãos conversando, aquela coisa toda de jogo online e tal. Ele começou a meio que replicar aquilo com joguinhos pequenos. E começou a gravar a tela do celular ali, e foi indo. De uma maneira ou outra, eu não sei como, criaram uma conta para ele, provavelmente um dos irmãos, e ele postava isso no YouTube. E aí começou a dar uns likezinhos, sabe? Um likezinho ali, outro aqui, né? E eu comecei a notar nele que quando ele fazia alguma gravaçãozinha de tela, ele falando ali, não sei o quê, e postava e não dava like, ele ficava triste. E aí ele chegava e falava, pai, por que será que ninguém gostou disso que eu fiz? Ô pai, por que isso daqui deu bastante? Ué, filho, mas filho, é porque aqui o pessoal se interessou mais por esse tipo de vídeo. Nesse outro aqui a galera não se interessou muito. Mas eu comecei a notar que ele começou a ficar triste porque quando ele postava algo, não subia os seguidores dele e ele não tinha tanto like, não tinha tanta curtida. Sim. Aí eu fui lá e... Opa, cortei isso, peraí, né? Uma que não tem idade para isso, já estava ali, eu já estava sendo, né, meio que indisciplinado na situação. Mas a outra que eu comecei a notar que, peraí, ele não tem idade para estar ainda se importando por likes, né? Ninguém se importa, nossa, meu vídeo digamos assim, é ruim, ninguém gostou dele, ou então ninguém gosta de mim porque o fulano de tal que grava vídeos, e aí tem os meninos lá que gravam, tá com 5, 6 milhões de pessoas seguindo, e eu só tenho 20, 30. O que eu tenho de errado? E eu comecei a notar isso nele. E aí nós tiramos isso dele, né? Hoje ele não tem nada mais na internet e tal. Apesar de muitas pessoas olharem e falarem assim, é um desperdício, né? Ele poderia estar, né? Como falando, porque ele fala muito bem, grava bem e tal. Mas eu vi que aquilo não estava fazendo bem para ele. E eu falei, não, eu acho que ainda não é o momento. Né? Pode ser que agora, depois dos 10 anos, sei lá, ele reconecte de novo com isso, porque agora ele já não faz mais, mas desenvolva isso novamente. Mas naquele momento não era. E ter esse olhar é muito importante para os nossos filhos, né, doutor? Isso, muito importante, porque a nossa vida, pai, mãe, uma correria muito grande. Na infância nós também não passamos por esse processo porque nós não tínhamos isso. Muitos pais, muitas mães, a grande maioria não sabe como lidar com essa situação, né? Sim. Então é importante sempre a gente estar, né, de olho. Tem um momento certo, igual você falou, né?
naquele momento, de repente, não era o momento certo, né? Porque a criança não consegue, né? Naquele momento ela não conseguia entender aquela situação. E com o passar dos anos, né? Um amadurecimento, ela vai conseguindo entender, né? E também, como você falou do algoritmo, né? Hoje em dia não é o conteúdo que dita, né, se aquele vídeo vai ter curtido ou não, né? Sim. Vai ser justamente essa questão dos algoritmos. Aí o algoritmo nem nós entendemos, imagina uma criancinha, como que ela vai entender aquilo lá, né? Justamente. E a outra coisa são aqueles, falando, né, ainda desse tema, são aqueles conteúdos muitas vezes ocultos que vêm por trás, né, daquele vídeo, daquele material. De repente vem um palavrãozinho assim, né, escondidinho, ou de repente uma atitude que não está muito correta, né, naquele vídeo. Então, para a criança que está consumindo aquilo ali, passa em branco e acaba sendo normal para ela. Uhum. Mas na verdade não é. Então, não assim, chamar aí a atenção, né, dos pais sobre esse olhar, né? A gente não tem ainda uma regulação muito clara sobre esses isso, materiais, né? E quem tem que fazer o controle acaba que é o pai e a mãe mesmo. Sim. E por mais que seja na correria, tem que ter um controle, tem que colocar uma senha, né? Para controlar esse material, né? E não é sempre, né? A internet, tela, né, tem que ter, dependendo até da idade, né, tem que ter um controle muito grande, porque assim, atrapalha muito no desenvolvimento da criança, não só no desenvolvimento mental, né, mas também no físico, né, porque acaba que as crianças hoje em dia elas não estão desenvolvendo sedentárias, mais né? habilidade física, e aí o que acontece? Lá no futuro a gente vai ter prejuízo, né, para aquela criança, né, para aquele núcleo familiar também, né? Com certeza. Doutor, tem inúmeras questões, inúmeros assuntos que a gente poderia abordar aqui, né? Mas o tempo é curto, a gente sabe disso, mas já está convidado para um próximo episódio falarmos sobre até mesmo sobre a relação entre a crianças, educação de pais, enfim, relacionado à internet, às telas, sobre a lei hoje, né, de proibição das telas durante o período da aula, né, nas escolas e tudo mais, o que isso impacta na vida da criança. É um tema muito interessante, recorrente, a gente vê isso acontecendo diariamente e acho muito importante nós falarmos sobre esse assunto. Sim. Não só sobre isso, mas sobre outros diversos assuntos que o doutor pode ir nos pautando também e nós vamos trazendo aqui dentro do nosso Esperança Cast. Algum outro assunto, doutor? Algum outro recado para o nosso internauta, para o nosso ouvinte também, que passou aqui batidão da nossa pauta e a gente não falou? Olha, Alex, não, basicamente é isso, tá? Hoje eu vim trazer um pouquinho sobre, né, como que é o médico de família e comunidade, né, nossas experiências, né, o nosso trabalho que é feito, né? Estamos aqui no município de Novo Horizonte, né? Então eu convido, né, a você, telespectador que está assistindo em casa, né, a sempre estar a par da sua saúde, independente se é pela rede pública ou privada, né, mas até passando sempre pelo médico, tá fazendo suas avaliações, seus exames, né, principalmente os exames de rastreio, de preventivo, tá com a sua saúde em dia, né? Se você que o homem é mais resistente, igual eu te falei, as consultas, a estar buscando, né, a saúde, né? É porque na verdade a gente não lida muito, a gente trabalha muito em cima da doença, mas o que a gente quer mesmo é saúde, né? O que o médico quer ofertar, né? O grande reto hoje em dia para a medicina, né? Você buscar a cura para a doença, né? Mas é você buscar a saúde, né? Sim. Que é o mais difícil, que é a coisa que não se paga. É, né? A definição mais bonita que tem, né, da Organização Mundial da Saúde, né? E é difícil a gente, né, exercer ela, né, doutor? Porque a gente só procura na hora que já infelizmente, né? Temos hora, né, que precisa, né? A coisa que está pegando. Então voltando à família, né, o núcleo familiar, de repente o pai, o homem que é muito resistente, ou o filho que não vai no médico, né, vamos incentivar aquela pessoa a estar buscando o médico, né, porque, poxa, a gente tem
tempo para tudo, né? Mas a gente muitas vezes acaba esquecendo da nossa saúde, porque a gente tem que entender o seguinte, né? Para a gente fazer as coisas, temos que estar bem, justamente, né? Bem fisicamente, psicologicamente, né? E eu gosto muito, por exemplo, de falar no caso dos homens e tudo, né? Quanto tempo que o senhor não vem no médico? Tem 5 anos, tem 10 anos. Olha, eu nunca vim. Mas aí, de repente, o paciente tem um carro na garagem e quantas vezes ele leva aquele carro no mecânico, né? Para fazer um preventivo, troca de óleo, não sei o quê, e acaba esquecendo da própria saúde, né? Mas carro, você pode ter um monte. A saúde, a gente só tem uma, justamente, né? Então, chamar a atenção disso aí, tá? Então, vamos estar visitando o médico com mais frequência, colocando a nossa saúde em dia, né? Para a gente ter uma expectativa boa de vida, né? Com mais qualidade, principalmente nas questões, né, de saúde mental hoje em dia, que é o buraco ali, né, para outras doenças, né? Queria agradecer a presença aqui hoje, tá? Foi muito importante, muito interessante para passar isso para os nossos pacientes. Coloco à disposição, tá? Aqui estou atualmente no Posto de Saúde Central, deve ter um mês que eu estou lá, tá? E chamar a população também, né, SUS, o pessoal que é de Novo Horizonte, né, se acerque aos postos de saúde. A saúde daqui, Alex, a gente é uma saúde, pelo menos os postos de saúde, que é a atenção primária, é uma saúde, igual você falou no início, muito desenvolvida, muito boa, tá? E isso a gente tem que dar valor também, porque às vezes você tem ali uma coisa muito boa, mas você não vai, né? E, poxa, igual a gente falou, é de graça e tudo, tá ali, tá ao alcance de qualquer um, né? Então vamos dar valor a isso aí, tá? E é isso, tá? Um grande abraço, um abraço a todos aí de casa, tá? Qualquer coisa estamos lá. E até o próximo. Com certeza. Teremos muitos outros com o Dr. Wellington Assis aqui no nosso Esperança Cast. Chegamos ao fim de mais um episódio do Esperança Cast. Agradecemos ao Dr. Wellington Assis por compartilhar o seu vasto conhecimento, a sua experiência, né, sobre a medicina de família e também comunidade, e por nos mostrar, né, o impacto positivo que esse trabalho tem na nossa sociedade e também nas nossas vidas. Lembrando que se você quer fazer parte da revolução energética, né? Investir no seu futuro sustentável, entre em contato com a Solarpool. A Solarpool, você sabe, tem várias soluções, né, de energia com muita qualidade. Você vai poder transformar a sua casa, a sua empresa, a sua fazenda, enfim, num ambiente muito mais econômico e principalmente ecológico, sustentável. Então ligue para o 17996061932. Se preferir, vá pessoalmente na Avenida Coronel Junqueira 785, no centro aqui em Novo Horizonte. A Solarpool está pronta para te ajudar e dar um grande passo para você começar a gerar a sua própria energia, economizar e, claro, colaborar também com o futuro do nosso planeta. Até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho também, viu? Para sempre estar recebendo as suas notificações. Vá lá no nosso perfil no Instagram, @esperanquefm. Lá nós sempre estamos lançando, né, previamente os episódios da terça-feira, então você pode acompanhar por lá também. Lá tem o link para você acessar todas as nossas redes sociais também da Esperança FM, tá certo? A esperança, você sabe, é o que nos move e juntos nós podemos fazer a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.